Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à aula 2 de instrumentos operatórios na dentística, onde a gente vê os principais materiais que são utilizados na dentística. Na aula 1 a gente falou basicamente de alguns instrumentais que compõem o kit clínico e do kit acadêmico, a caneta de alta rotação, o micromotor, contraângulo e peça reta. Na aula 2 a gente vai dar continuidade, a gente vai falar, por exemplo, de fresas, de pontas diamantadas, de espátulas de resina, de alguns instrumentais. Começando pela taça de borracha e escova Robinson. Esses dois materiais, eles são utilizados para fazer a profilaxia, que é a limpeza da estrutura dentária. Quando a pessoa vai fazer a limpeza no dentista, o dentista ele pode utilizar a taça de borracha e a escova Robinson. A taça de borracha ela é mais indicada para superfícies planas, lisas e livres, e a escova Robinson ela pode ser indicada tanto para superfícies livres, lisas, quanto para superfícies ricas em anatomia, como por exemplo a oclusal dos dentes posteriores. Como a escova Robinson ela pode ser usada tanto em faces lisas quanto em faces de rica anatomia, normalmente os dentistas dão preferência para utilizar somente a escova Robinson ao invés de utilizar a taça de borracha mais a escova Robinson. Mas isso varia da preferência do profissional. O dentista ele utiliza muitas brocas, as fresas, e a gente vai aprender a diferenciar aqui as brocas das pontas diamantadas. As brocas elas têm um material único. Se vocês observarem essa broquinha aqui, ela tem um material único do começo ao fim, que normalmente é de aço ou de carboneto de tungstênio, mais conhecido como carbide, uma broquinha carbide. A broca ela pode ser dividida em haste, que é essa região aqui. A haste tem nela a parte da broca que vai lá dentro da caneta. Quando uma broquinha ela tem essa edentação que a gente está observando aqui nela, é porque ela é uma broca de baixa rotação. Isso serve para encaixar na caneta de baixa rotação. As brocas de baixa rotação ela também tem um diâmetro mais espesso do que as broquinhas de alta rotação. Depois a gente tem o intermediário e depois a pontativa. A pontativa é a parte que vai funcionar ativamente mesmo da prótese, no sentido que vai cortar. As broquinhas elas cortam a estrutura dentária. Quando ela roda, essas lâminas elas vão cortar a estrutura dentária. E existem vários tipos de brocas. Observa bem essa broca, o diâmetro dela e a edentação. Vou passar o slide. Observa agora essa broca. Essa broca ela é lisa. Essa broca ela não tem nenhuma edentação e ela tem um diâmetro mais fino. Essa broca aqui e essa broca aqui são brocas de alta rotação, para serem utilizadas em canetas de alta rotação. E tem uma observação. Essa broquinha ela tem uma quantidade de lâminas menor do que essa broquinha. Então, essa tem mais lâminas. Qual que corta mais? A broca que corta mais é a broca que tem menos lâminas. Então, a broca que tem menos lâminas, ela corta mais a superfície. A broca que tem mais lâminas, ela vai cortar menos a superfície, mas ela vai deixar a superfície mais lisa, um pouco mais polida. E essas lâminas elas podem variar. Existem brocas de 8 lâminas, 12 lâminas, 30 lâminas. Isso vai variar de acordo com a função de cada broca. Agora que vocês já sabem como é a broca, e aí a broca a gente já viu que serve para cortar o dente, nós vamos conhecer as pontas diamantadas. As pontas diamantadas, elas têm diamantes aglutinados em suas pontas que, ao rodar, vão desgastar a estrutura dentária. Então, o mecanismo de ação das brocas laminadas é cortar e o mecanismo de ação das pontas diamantadas é desgastar. Hoje, quando a gente quer desgastar uma quantidade grande de estrutura dentária, normalmente a gente associa uma caneta de alta rotação com uma ponta diamantada. E existem várias formas de ponta diamantada, como a gente pode observar. A gente tem uma ponta diamantada esférica, ponta diamantada em formato de chama, troncocônica curta, ponta diamantada com extremo arredondado, ponta diamantada, ponta de lápis. Tem várias pontas e cada uma tem uma função. E as pontas não têm somente uma granulação. Existe a granulação grossa, média, fina e extra fina. Presta atenção nisso aqui. A granulação média é a que normalmente nós utilizamos, que é essa aqui, ó. Essa é a granulação média. Percebam que nessa imagem, essa ponta diamantada ela não está
despintada, não tem nenhuma cor nela. A ponta diamantada de granulação média, ela pode vir sem cor nenhuma, então ela não tem marcação de cor, ou alguns fabricantes vêm com a marcação azul. Então a ponta diamantada média, que é a mais comumente utilizada para se realizar desgaste dentário, ela é sem cor ou azul. A ponta diamantada fina, ela é vermelha, e a ponta diamantada extra fina, ela é amarela. A ponta diamantada fina e extra fina, elas vão desgastar menos o dente e vão fazer um desgaste mais liso, menos rugoso. Quando você usar uma ponta diamantada média, você vai ter um desgaste de dente maior e a estrutura vai ficar um pouco mais irregular. Isso vai acontecer também com uma ponta diamantada de granulação grossa. Essa ponta ela vem numa cor verde, ela desgasta muito a estrutura dentária e deixa uma superfície mais rugosa. A ponta diamantada grossa ela é mais utilizada quando você quer reduzir muito rápido uma estrutura dentária. A pedra e borracha montada, principalmente as borrachas, elas vão auxiliar no acabamento e no polimento das restaurações. Existem várias marcas, vários kits de várias cores. E é sempre importante ler a orientação daquele fabricante, porque o fabricante ele vai te indicar, você primeiro vai passar a borracha de tal cor, depois de tal cor e por último de tal cor. Normalmente o sistema de 3 borrachas, por exemplo, uma vai dar a finalização da anatomia, a outra vai dar o pré-polimento e a outra vai dar o polimento. O fabricante normalmente ele te indica isso, sempre leia. Os mandris eles encaixam nas canetas, normalmente de baixa rotação ou na peça reta, e ele apresenta ou um parafuso ou um dispositivo de encaixe em sua extremidade, onde a gente vai encaixar um disco, uma lixa, depende do tipo de mandril. Por exemplo, esse mandril aqui, que é o mandril que vem no kit OptiDisc da Care. Então vem um mandril para vários discos de várias granulações. Tá vendo esse kit aqui? Ele tem uma granulação mais grossa, média, fina e extra fina. E você vai trocando os discos aqui no mandril para não precisar de vir um mandril para cada lixa, senão isso poderia encarecer o produto. Cureta, escavador ou colher de dentina é um instrumental mega importante, ele pode e na realidade deve fazer parte do jogo clínico. Hoje ele é um dos materiais de escolha, se não o principal, para remoção de tecido cariado. Ele auxilia na percepção tátil de forma geral, ele pode auxiliar na confecção do isolamento absoluto, só que a colher de dentina ou cureta de dentina, a função principal dela é remover tecido cariado. E lembrando, quando a gente remove cárie, a gente remove o tecido amolecido. A cor, ela não é um bom parâmetro. Não significa que tem uma alteração de cor naquele tecido dentário, que aquele tecido dentário ele está cariado. A gente vai visualizar a textura, se aquela dentina ela está amolecida. E a colher de dentina ela vai auxiliar na remoção dessa cárie. Tem diversos tamanhos, tem colheres de dentinas menores e colheres de dentinas maiores, a depender do tamanho da cavidade. Espátula de manipulação. A espátula de manipulação existem alguns tipos, essa da imagem é a espátula número 24, como vocês podem observar, e serve para manipulação de materiais de uma forma geral. Espátulas de resina. Espátula de resina, existem kits, existem espátulas de vários formatos. Por exemplo, aqui nessa foto, a gente tem espátulas chatas e espátulas que têm uma ponta. Então, somente um exemplo, a anatomia oclusal ela é muito rica em detalhes, então tem essa espátula que ela tem uma ponta mais afilada que pode ajudar a auxiliar na escultura da anatomia oclusal. Pincéis eles são importantes para auxiliar as restaurações em resina composta, principalmente na região anterior, quando você faz aquela última, vai fazer uma faceta de resina, por exemplo, e faz aquela última camada de resina, você, depois de acomodar toda a resina, a gente passa o pincel levemente sobre a superfície vestibular. Isso deixa a superfície vestibular bastante homogênea e lisa. O pincel pode estar associado ou não ao umidificador de resina, a depender do gosto do profissional. O aplicador descartável, mais conhecido como microbrush, ele vai servir para aplicações de materiais de uma forma geral. Só que o microbrush, a função principal dele vai ser o quê? A aplicação do adesivo. Normalmente as pessoas conhecem o microbrush, o aplicador descartável, para a utilização de adesivo, sistema adesivo, primer bond, mas ele também pode ser utilizado, por exemplo, para aplicação de silano. Existem profissionais que utilizam até mesmo para aplicação do ácido.
E por que existem diferentes cores? Porque existem diferentes tamanhos de aplicadores descartáveis. Se você está numa cavidade maior, você pode utilizar um aplicador maior. Se você está numa cavidade menor, você pode utilizar um aplicador menor. Pinça Miller. Quando a gente faz uma restauração no dentista, quando o dentista termina a restauração, qual que é a primeira coisa que ele pergunta? Se está alto. Como que ele faz para verificar se essa restauração ela ficou alta? Ele vai pegar um papel carbono, vai pedir para o paciente fechar, fazer os movimentos mandibulares. Essa pinça ela serve para segurar o papel carbono. Qual que é a diferença dessa pinça para a pinça normal? Essa pinça, a gente prende o papel carbono aqui dentro e você não precisa ficar apertando a pinça ela já vai estar pressionando o papel carbono. E ela tem uma pressão já forte, o papel carbono ele não fica normalmente deslizando sobre ela. Ah, professor, quer dizer que não dá para fazer um ajuste com uma pinça clínica normal? Dá, mas existe uma pinça, que é a pinça Miller, que foi feita justamente para a apreensão do papel articular, que é o papel carbono. Vamos lá, tá quase acabando, pessoal. Tiras de lixa de poliéster. Essa tira de lixa aqui, pessoal, sabe quando a gente faz uma restauração e fica um excesso na proximal e você tem que remover aquele excesso? Essa tira de lixa, por ela ser de poliéster é plástico. Ela não costuma desgastar muita resina. Então, se você tem um desgaste maior para você fazer, a de poliéster ela não vai funcionar tão bem. Ela vai ser mais utilizada na hora do acabamento e polimento na região proximal das restaurações. Já a tira de lixa metálica, essa sim. Imagina que a gente está diante de uma situação onde a gente tem um dente e fez a restauração nesse dente. Aqui assim. Nossa, que dente feio, hein? E essa restauração ela ficou com excesso, ficou com um degrau. Lógico que a gente sempre tenta fazer o mais correto possível, o ideal é que não fique degrau. Mas vamos supor que ficou um degrau aqui na proximal, na mesial ou na distal, onde dá ponto de contato com outro dente aqui do lado, né? O que acontece? Esse degrau aqui, a gente tem que remover ele. Uma das formas de remover é com uma tira de lixa de metal, tá? Tem que tomar muito cuidado para não romper o ponto de contato. Às vezes a gente corta essa lixa aqui no meio, ó, e deixa ela bem fininha e passa só nessa região aqui. Porque se você passar a lixa nessa região, você vai tirar o ponto de contato com o dente vizinho. Então a tira de lixa, ela vai ser utilizada quando você tem pequenos degraus. Aí depois que você utilizar a tira de lixa metálica, você passa uma tira de lixa de poliéster, porque a metálica ela vai deixar aquela superfície muito rugosa. Você passa a tira de lixa de poliéster ou outro jogo de tira de lixa que você tiver, para deixar essa superfície mais lisa. Certo, pessoal? Essas aqui são as referências utilizadas como base para montar essa aula, o livro do Mazioli e o livro do professor Baratieri. As duas, elas são referências muito boas para vocês utilizarem para estudar dentística. A gente fica por aqui, até o próximo vídeo. Se você quiser algum tema, se gostou desse tema, é só pedir que quando eu tiver tempo eu volto aqui para gravar para vocês. Tá joia? Até mais e tchau, tchau.